Boa noite, amados irmãos e amigos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e toda a sua casa. Nós estamos muito felizes em poder chegar até você com a palavra do Senhor, podermos chegar até a sua casa para a honra e glória do Senhor, para juntos podermos cultuar ao único que é digno de receber toda a honra e toda a glória, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Elvison, pastor auxiliar da Igreja Batista no bairro Novo Mundo, e estamos aqui para juntos cultuarmos ao Senhor nesse mês de maio, mês da família. Hoje, dia 6 de maio, chame a sua família, todos que estão aí na sua casa, para junto conosco cultuarem ao Senhor, louvarem a Deus e também receberem a mensagem do Senhor em seus corações. Quero te convidar para juntos nós iniciarmos orando. Nós orando daqui e você orando aí com a sua família, com aqueles que estão com você. Faça agora aí um momento de oração. Nós vamos orar, vamos clamar a Deus, agradecer a Deus por estarmos aqui, pelas bênçãos do Senhor, sobre a proteção dele sobre nós. Também agradecer a Deus porque hoje nós tivemos uma excelente notícia, a notícia de que o pastor Sócrates está curado para a honra e glória do Senhor. Também nós sabemos que muitos outros estão sendo curados para a honra e glória do nosso Deus, e também vamos orar por aqueles que ainda se encontram contaminados, que ainda se encontram lutando contra a doença, não só contra o Covid-19, mas contra outras enfermidades também. Feche seus olhos. Vamos juntos orar, falar com Deus neste momento. Senhor Deus, Pai de amor, misericórdia e justiça, nós louvamos o Teu nome, Pai. Agradecemos o Senhor pela Sua graça e a Sua misericórdia sobre nós. E, ó Pai, agradecemos ao Senhor pela Sua proteção, o Seu sustento aos Seus filhos, Pai. Pedimos ao Senhor, ó Pai, pela vida dos nossos irmãos e amigos que se encontram, ó Pai, lutando contra alguma enfermidade, seja ela o Covid-19 ou qualquer uma outra, que a Sua mão poderosa esteja sobre essas vidas e famílias, e que segundo a Sua boa, perfeita e agradável vontade chegue a cura a esses lares, a essas pessoas, para que mais uma vez o Seu nome seja glorificado, Pai. Te pedimos por cada família que neste momento cultua ao Senhor conosco, nesse culto online, ó Pai, aqueles que estão reunidos em suas casas, com as suas famílias, que nesse momento param tudo, ó Pai, para poderem cultuar ao Senhor, orar junto, para estar com a sua família em comunhão e em comunhão com o Senhor. Pedimos a Sua mão poderosa, guardando essas casas, protegendo, ó Pai. Pedimos, ó Pai, que as Suas bênçãos estejam sobre essas vidas, ó Pai, para a honra e para a glória do Seu nome. Nós agradecemos, ó Pai, entregamos nas mãos do Senhor a vida dos nossos irmãos e amigos, para a honra e glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos juntos louvar ao Senhor, vamos louvar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória. Vamos cantar o hino do cantor cristão, de número 367. Convidar a minha esposa, a irmã Raquel, para estar louvando ao Senhor. Boa noite, amados irmãos. Vamos estar entoando o hino 367, Firme na Rocha, do nosso cantor cristão. Hoje, infelizmente, eu estou sem minha companheira, Ruth, mas por motivos maiores. Inclusive, pedimos oração porque ela não está aqui, porque a mãe dela não se encontra bem de saúde, então que os irmãos possam estar orando pela mãe da nossa irmã Ruth. Firme na rocha. Que alicerce tendes para construir uma casa firme para resistir? Grande tempestade há de chegar e a instável casa de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras creis, pelas obras mostram a fé
é que tens sua fé firmada no Salvador, na maior procela ele sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Amém. Como é bom saber que nós estamos firmados numa rocha e que nos mantém seguro, mesmo em meio a tantas tribulações. Amém. Glória a Deus. Como é bom podermos louvar ao Senhor e termos essa segurança. Amados irmãos e amigos, vamos agora, te convido a abrir a sua Bíblia. Nós vamos estar abrindo as nossas Bíblias lá na carta aos Efésios, capítulo 6, do verso 1 ao 3. Nós estamos falando sobre família. Nós estamos no mês da família. Nós, no último domingo, demos a abertura oficial a esse mês da família. Estaremos falando durante esse mês a respeito do que a palavra de Deus nos instrui sobre o relacionamento familiar, sobre a vida das nossas famílias. E eu quero perguntar a você, meu amado irmão, meu amado amigo, a fim de que você reflita, como está o seu relacionamento familiar? Nesse tempo de quarentena, de isolamento, em que provavelmente alguns de vocês, nossos irmãos e amigos, estão tendo mais tempo em suas casas, mais tempo com as suas famílias. Alguns estão por mais tempo agora com os filhos, que estão mais tempo em casa, devido a não termos aulas nas escolas, nas faculdades. Alguns estão fora dos seus serviços, devido aos locais que trabalham e algumas restrições que nós temos. Alguns das suas esposas também estão em casa devido a esse tempo. E como está sendo esse tempo em que você, de repente, tem mais tempo para a sua família? Sem dúvida, esse tempo deveria ser um tempo de deleite, um tempo prazeroso, um tempo de alegria. Mas talvez, dependendo de como está o seu relacionamento familiar, esse tempo não esteja sendo um tempo assim tão bom e você esteja pedindo para que volte logo a trabalhar. Não só pela preocupação com o Covid-19, mas para que você tenha menos tempo. Porque o tempo que você está tendo dentro de casa, de repente está servindo para você constatar que o seu relacionamento familiar, o relacionamento da sua família não estava assim tão bom. Parecia estar bom enquanto estava um longe do outro, um sem tempo para o outro, mas quando vocês param e ficam um pouco, percebe-se que o relacionamento familiar está com muitas deficiências. E nós queremos, nesse tempo, te convidar para, durante esse mês de maio, nos domingos, nas quarta-feiras, estar aqui conosco, cultuando ao Senhor e recebendo instruções, não minhas, ou do pastor Helenilson, ou de qualquer um outro, mas da palavra de Deus para a sua vida e para a vida da sua família. O que a palavra de Deus diz sobre os nossos relacionamentos familiares. Nós temos na Bíblia muitas instruções. A Bíblia é o nosso manual de fé e prática. Ela nos traz instruções a respeito da vida em família. Deus é quem constitui a família. Então consulte ao especialista, aquele que é o Criador, aquele que constituiu a primeira família, aquele que fez esse projeto, executou esse projeto. A família, ela é um projeto de Deus, é instituído por Deus para ser então a base da sociedade. Deus faz o homem, então faz a sua esposa, uma ajudadora, e ali está a primeira família. Em Gênesis 1, os versículos 27 e 28, nós vamos estar vendo aqui alguns textos que nos falam algumas verdades sobre a família, antes de nós irmos de fato para o texto da nossa meditação nessa noite, que é o texto lá de Efésios. Mas em Gênesis 1, 27 e 28, assim nos diz a palavra do Senhor: assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal
que rasteja pela terra. Então Deus institui a família, Ele dá à família de dominar sobre a criação, e Deus deu à família a graça de terem sido criados à sua imagem, à sua semelhança, a imagem e semelhança de Deus, com os atributos morais de Deus. Porém, o homem ele cai em pecado, o homem ele cai, o pecado então ele entra no mundo, e com o pecado entra a deterioração dessa imagem e semelhança de Deus, ela vai se deteriorando. E assim como essa imagem e semelhança de Deus no homem, ela se deteriora, a família também vem sendo deteriorada, vem sendo atacada cada dia mais. Por isso, o nosso tema para este mês é Minha Família para Jesus. Fale aí junto com a sua família, a minha família para Jesus. Porque é somente através de Jesus que nós temos redenção, é somente através de Jesus que a minha e a sua família ela pode ser redimida, através da redenção de cada um de nós, em Jesus Cristo, pela graça, mediante a fé nele, é através dele que nos é redimido, e novamente somos reconciliados com Deus, para fazer a vontade dele, para ser então imagem e semelhança dele, viver aquilo que é a vontade dele para mim, para você e para a nossa família. E nesse mês eu recebi a árdua missão de estar aqui trazendo reflexões na palavra de Deus para o coração dos filhos. Nós vamos estar falando sobre o relacionamento familiar em todos os aspectos, mas eu quero te convidar, filho, adolescente, jovem, você criança, meu querido, você que é filho, independente da sua idade, você também é adulto, que ainda tem aí os seus pais, tem esse privilégio. Esteja conosco aqui todas as quartas-feiras, estaremos trazendo meditações da palavra do Senhor para o seu coração, para que o Espírito Santo fale a você e traga para nós instruções a respeito desse relacionamento familiar, relacionamento que tem sido tão conturbado em nossos tempos. Então nós vamos estar vendo instruções da palavra de Deus aos corações dos filhos, os filhos que são fruto desse relacionamento, do casamento, relacionamento conjugal. Os filhos são parte do projeto de Deus, a família. Portanto, os filhos são fruto desse relacionamento que Deus institui lá no Éden, entre um homem e uma mulher, primeiro casamento ali, realizado por Deus, essa união conjugal, então, os filhos. E a Bíblia nos dá, para mim e para você que somos filhos, para nós, filhos, instruções a respeito de quem nós somos, de como eu e você devemos nos portar no nosso relacionamento com a nossa família, com os nossos pais, com a sociedade, com as autoridades, com todas as pessoas, nosso relacionamento com os irmãos. Como deve ser o nosso relacionamento, filho? Como eu e você, qual o nosso lugar na família? Quais são as nossas responsabilidades e deveres perante nossos pais, perante Deus e perante toda a sociedade? A Bíblia diz, para mim e para você, filhos, que eu e você somos herança do Senhor para os nossos pais. Olha que maravilha. Eu e você somos herança do Senhor, somos recompensa para os nossos pais. A palavra lá no Salmo 127, versículo 3, esse não é o texto para a nossa meditação nessa noite, mas é importante nós compreendermos essa verdade, porque quando a gente fala de que os filhos são a herança do Senhor, isso é muito falado para os pais, né? Ô pai, filho é a herança do Senhor, mas filho, você é a herança do Senhor, tenha isso em mente, tenha essa verdade na sua mente, no seu coração, que você foi dado ao seu pai para ser herança, para ser recompensa, para ser bênção na vida da sua família. O Salmo 127, versículo 3 nos diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Aqui o salmista, muito provavelmente Salomão, o sábio, nos fala que os filhos, nós, eu e você, somos herança de Deus para os nossos pais. Somos recompensa para eles, e o versículo 3 vai dizer isso, que nós somos recompensa, o fruto do ventre é seu galardão, é sua recompensa aos nossos pais. E no contexto do salmista, naquele tempo, ter filhos era sinônimo de ser abençoado por Deus. Ter filhos era sinônimo de que você iria ter ajuda para tratar, para cuidar das suas terras, ter ajuda nos serviços do campo,
ter filhos nesse contexto é bênção para os pais também, porque significa que na sua velhice, quantos mais filhos tivesse era melhor, porque na sua velhice você seria cuidado e até mesmo sustentado, se necessário, pelos seus filhos. É o sustento financeiro. Na velhice dos pais, os filhos cuidariam. E é certo de que esses ensinamentos não são válidos e que esses princípios não são válidos somente para aquele tempo. Eu e você, filho, temos também hoje a responsabilidade de ser bênção para os nossos pais. Temos a responsabilidade de cuidarmos dele, de ajudarmos ele nas suas tarefas, na medida do possível. Temos também a responsabilidade de cuidar deles em sua velhice, de dar a eles o sustento, se necessário for, assim como eles fizeram e fazem conosco por tanto tempo. Os filhos são herança do Senhor, são bênção, cuidam, ajudam aos seus pais. Nós, filhos, precisamos ser bênção na vida dos nossos pais, cuidar, amar, honrar. A Bíblia nos dá mandamento a respeito disso. E a nossa meditação nessa noite é um texto que vai falar exatamente a respeito desse mandamento. O mandamento de honrar o pai e a mãe, de honrar os pais. É o 5º mandamento dos 10 mandamentos, caso você não saiba. Abra a sua Bíblia, folheie um pouquinho a sua Bíblia lá em Êxodo 20, o versículo 12. Estão sendo listados ali os 10 mandamentos. E o 5º mandamento é justamente esse. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. E no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, fala a respeito desse mandamento. Efésios 6, os versos de 1 a 3, é o texto para a nossa meditação nessa noite. Nós vamos ler juntos, eu vou ler aqui, você vai ler aí com a sua família, com os seus filhos, com os seus pais, com os seus irmãos, tios, avós, quem tiver aí com você. Vamos ler juntos esse texto, Efésios 6, dos versos 1 a 3. Vamos ler. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Feche seus olhos, amado. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos, Pai, pela sua palavra. Agradecemos, Pai, pela sua graça salvadora sobre nós e pedimos, ó Pai, que pela sua misericórdia use o teu servo nesta noite, Pai. Que seu Espírito Santo preencha os corações com a sua palavra, fale aquilo que é necessário, Pai. Faça do teu servo um instrumento para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amados, é muito interessante nós entendermos aqui o contexto em que o apóstolo Paulo pega o mandamento, um dos 10 mandamentos, e aplica aqui no Novo Testamento para a igreja em Éfeso. O apóstolo Paulo estava no capítulo anterior, lá no capítulo 5, verso 18, ele fala que nós devemos estar cheios do Espírito Santo. Ele diz no verso 18, não vos embriagueis, mas estejais enchei-vos do Espírito, estejam cheios do Espírito Santo de Deus, que é o Espírito de Deus que nós recebemos através da fé, quando aceitamos a Cristo Jesus como nosso Salvador, quando nos arrependemos do nosso pecado. Então o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós, e ele diz, então encham-se desse Espírito, busquem estar cheios dele sempre. E depois desse versículo 18, ele vai falar a respeito dessa questão de estarmos cheios do Espírito Santo. Ele vai falar como que isso acontece, e a partir do verso 19, ele vai falar que nós devemos estar em constante adoração a Deus. Ele vai dizer que nós precisamos também estar vivendo uma vida de gratidão a Deus, e a partir do verso 21, ele vai falar a respeito de que nós, nos nossos relacionamentos, devemos, para estar cheios do Espírito Santo, devemos sujeitarmos uns aos outros, ser sujeitos uns aos outros, ou seja, de reconhecermos as autoridades colocadas por Deus sobre nossas vidas e nos sujeitarmos a elas.
Então ele fala do relacionamento familiar, fala do relacionamento do marido com a esposa, da esposa com o marido, e ele chega no capítulo 6, falando a respeito que para termos a plenitude do Espírito Santo, estarmos cheios dele, o nosso relacionamento de nós, filhos, para com os nossos pais deve ser um relacionamento de obediência. Ele inicia dizendo: obedecei a vossos pais. Como filhos, devemos obedecer aos nossos pais. E nós podemos ver que a palavra de Deus nos diz que essa obediência, ela tem motivos. Honrar o nosso pai e a nossa mãe tem motivos. O versículo 1 vai nos dizer que nós devemos fazer isso porque é justo fazer isso. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Nós também devemos ser obedientes aos nossos pais, porque é um mandamento de Deus. Honra teu pai e tua mãe, é o 5º mandamento dos 10 mandamentos, é um mandamento do Senhor para nós. E além de ser justo, e além de ser um mandamento de Deus, que já era motivo suficiente, ainda tem um bônus nisso tudo, filho. Você jovem, adolescente, você que é obediente aos seus pais, que honra os seus pais, você tem na palavra de Deus a promessa, tem promessa de bênçãos para a sua vida. É o que a palavra de Deus nos diz. Então, nós vamos meditar a respeito desses 3 pontos, desses motivos para honrarmos nossos pais. O que é, então, essa obediência? Antes de falarmos exatamente dos motivos, o que é exatamente essa obediência, o que é obedecer, o que é viver uma vida de honra e respeito aos nossos pais? É exatamente respeitar, é ouvir os nossos pais. É dar ouvido ao que o nosso pai, a nossa mãe diz. Não aquele ouvir que entra aqui e sai ali, mas ouvir e dar ouvido, buscar entender, compreender e colocar em prática os ensinamentos dos nossos pais. Principalmente você que está em um lar cristão, filho de pais cristãos, tementes a Deus e a palavra de Deus, ouça o que diz o seu pai e dê ouvidos para que te vá bem. Honre o teu pai e tua mãe, obedecer, dar ouvidos ao que eles nos falam, dar honra aos nossos pais, cuidar deles. Eles cuidam de nós, nós devemos também cuidar dos nossos pais, termos amor e carinho para com os nossos pais, assim como era lá no contexto do salmista, do Salmo 127, que nós lemos aqui no começo. Cuidar deles, ser bênção na vida deles, quando necessário sustentar os nossos pais na velhice. Tudo isso está dentro do que é obedecer, honrar os nossos pais com a nossa vida. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Obedeça ao seu pai e à sua mãe, não seja rebelde. Não queira estar o tempo inteiro confrontando o seu pai e a sua mãe. Porque os filhos que não são esses filhos obedientes e que honram o seu pai e sua mãe, são os filhos que são desobedientes. É óbvio. Aqueles que não obedecem são aqueles que são os filhos desobedientes. A Bíblia vai nos dizer que esses filhos que não obedecem são aqueles que não dão ouvido aos pais. Vê se você faz alguma dessas coisas aqui, meu amado irmão, meu amado amigo, jovem, adolescente. Vê se você faz alguma dessas coisas aqui e medite na palavra do Senhor, busque entender. Aqueles que não honram seus pais são aqueles que não dão ouvidos a eles. Não ouvem nada do que eles falam, ou não se importam com nada do que eles falam. Fazem tudo ao contrário, às vezes ouvem só para entender o que eles estão falando e fazer o contrário do que eles dizem. Aqueles que envergonham seus pais, seja na forma de agir, na forma de falar com os pais, na forma de falar com os outros, a forma como você se porta pode ser motivo de alegria ou de tristeza para os seus pais, meu amado. Então procure se portar conforme a Bíblia diz para você se portar, conforme a vontade de Deus para você, em obediência dos seus pais. Não zombe dos seus pais, não desrespeite eles, não os envergonhe, não desobedeça. Não desobedeça os seus pais naquelas ordens mais simples que eles te dão dentro de casa. Não honrar os seus pais e também ser desobediente naquelas ordens mais simples que você recebe, como para fazer algo e você não faz, como para não fazer algo, você vai e faz para contrariar. Não é essa a posição que Deus quer de você, não é isso que Deus quer para você, porque fazendo assim você está se colocando sob maldição. O filho desobediente está se colocando sob maldição. A palavra de Deus vai nos dizer, nós vamos ver lá no final,
que aquele que busca esse caminho da desobediência, ele é maldito. Mas por que então nós temos que honrar os nossos pais, pastor Elvison? Por que que eu e você temos que honrar os nossos pais? Vamos aqui meditar na palavra do Senhor a respeito desses motivos que a palavra nos diz aqui em Efésios 6. Você vai encontrar muitos motivos na Bíblia. Certamente o seu coração, se você é alguém que ama os seus pais, vai te dar muito mais motivos do que esse que nós vamos ler aqui. Mas esses são motivos fundamentais e básicos. Honrar a pai e mãe, porque isso é justo. É justo você fazer isso, meu amado, como diz o versículo 1. É justo porque, sem dúvida, os nossos pais, eles viveram mais do que nós. Eles têm mais conhecimento da vida, das suas dificuldades. Eles têm mais tempo nessa caminhada do que nós. Eles viveram, passaram por mais coisas do que eu e você, meu querido jovem, adolescente. Só que às vezes eu sei, a gente pensa que sabe tudo. A gente pensa que trilhar o nosso próprio caminho é algo muito bom, conforme a nossa própria vontade. Só que, falando bem no popular, a gente quebra a cara várias vezes. Eu não sei a sua idade, mas certamente isso já aconteceu com você. Quantos conselhos você deixou de ouvir dos seus pais? Quantas vezes você deixou de honrar os seus pais, de obedecer, de fazer o que é justo? Obedecê-los. Aqueles que conhecem até mesmo as armadilhas que a vida te coloca. Aquelas coisas que parecem muito boas, mas te fazem cair e sofrer. Talvez os seus pais em algum momento tenham até caído nessas armadilhas. E hoje eles te instruem, querido. Eles me instruem para que nós não caiamos no mesmo lugar que eles. E é justo que a gente os ouça, que eu e você possamos dar ouvido aos nossos pais, ao que eles falam. Portanto, é justo obedecê-los. É justo obedecê-los também como uma forma de gratidão. Quanta ingratidão é, da nossa parte, não obedecer aos nossos pais, ao nosso pai, à nossa mãe, que se esforçam na nossa criação, dependendo da sua idade, se esforçaram e continuam se esforçando na sua criação, gastam e gastaram tempo, saúde, dinheiro. Nossos pais investem em nós, queridos. Eles investem em nós, tempo, dinheiro, saúde, e eles fazem isso com alegria. Dificilmente você vai ver eles reclamando disso. Eles fazem isso com alegria, porque te amam. O mínimo que nós podemos oferecer é honrá-los, é obedecê-los, é fazer da nossa vida motivo de alegria para eles, porque buscam nos dar a oportunidade de estudar. Alguns gastam dinheiro pagando os estudos dos filhos, se esforçam, dão tudo que têm, pensando no melhor para os seus filhos. E seria muito injusto você, meu querido, não obedecer a esses pais, não obedecer ao seu pai e à sua mãe. Obediência é o mínimo que nós devemos dar. Pense em todo o esforço, todo o cuidado, todo o tempo gasto, todo o tempo que foi deixado de ser investido em si próprio e foi investido em você, foi investido em mim. Quanto tempo nossos pais deixaram de dar atenção a algo, de repente, que eles precisavam e investiram em nós. Devemos obedecer, devemos ser aqueles que honram os nossos pais, que honram as nossas mães. Pensar em tudo que eles lutam para deixar para nós, todos os ensinamentos e conselhos que nos dão. Amados, de repente você pode dizer, mas meus pais erram. Sim, provavelmente erram, certamente erram e errarão, mas valorize o esforço, valorize toda a busca e o desejo que eles têm de fazer o que é melhor para você. Valorize isso. Além de ser justos, devemos honrá-los e obedecê-los, porque Deus mandou que nós fizéssemos. Vamos ler juntos o versículo 2, vai estar aqui na tela, você vai poder ler junto comigo. Versículo 2: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. É um mandamento, querido. Nós vimos aqui, o apóstolo Paulo está citando o mandamento lá do Antigo Testamento, lá de Êxodo 20:12. Se você abrir lá em Deuteronômio 5:16, também vai estar lá esse mandamento.
O apóstolo Paulo repete esse mandamento também na carta à igreja de Colossos, ao Colossenses, lá em Colossenses 3:20. Então, esse é um mandamento, honrar os pais é um dos 10 mandamentos do Senhor para a vida daquele que se importa em viver a vontade de Deus, para a vida do ser humano. O 5º mandamento, honrar nossos pais, é obedecer a Deus, é obedecer o mandamento de Deus, não é obedecer o que eu estou falando, o que a igreja está falando, mas é obedecer o que Deus fala através da sua palavra. Não é uma regra criada por mim ou por qualquer um outro homem, mas é a palavra de Deus para nós, são os mandamentos de Deus para nós, os princípios norteadores da sociedade, os mandamentos de Deus, o que norteia a sociedade, o que norteava o povo de Deus naquele tempo. E em meio a esses 10 mandamentos, mandamentos de tamanha importância, está o mandamento de honrar, obedecer aos nossos pais, ao nosso pai, à nossa mãe, valorizá-los. Faça-o porque é justo e faça-o porque Deus nos ordena isso. Em meio a esses importantes princípios, em quais inclusive as instituições dos países se baseiam, de muitos países, está aqui o mandamento de você obedecer, de dar honra ao seu pai e à sua mãe. Reconhecer nossos pais como autoridade sobre nós. Se você crê na palavra de Deus, jovem adolescente, se você é um desses jovens comprometidos com Jesus Cristo, que ama Jesus Cristo, que quer cada dia mais ser cheio do Espírito Santo de Deus, você crê na palavra dele e creia que a obediência ao seu pai e sua mãe é um mandamento dele. Creia que essa obediência é um mandamento de Deus para a sua vida. E é necessário para a sua caminhada cristã compreender isso e colocar isso em prática, submeter-se à autoridade dos seus pais. Existe autoridade dentro da sua casa, querido, que é o seu pai e a sua mãe. Deus estabeleceu esse governo dentro da sua casa, estabelecido na palavra de Deus, a autoridade dada por Deus. E compreenda que não fazer isso é ir contra não só os seus pais, mas é ir contra aquilo que Deus está mandando para nós fazermos, é ir contra a palavra de Deus para nós, é ir contra aquilo que Deus deseja para nós. E compreenda então que quando você não honra o seu pai, você está deixando de honrar a Deus através da sua vida. Você está deixando de reconhecer a autoridade dele sobre você, porque você está desobedecendo a um mandamento claro de Deus. Honrar os nossos pais com as nossas atitudes, a forma como você fala, querido, com os seus pais, a forma como você age com eles, pode honrar ou desonrar os seus pais. Temos visto, infelizmente, vivido um tempo de crise de autoridade. Parece que a sociedade, de modo geral, tem pavor à autoridade. Mas, querido, se você crê nessa palavra, creia que Deus, Ele é a autoridade absoluta sobre tudo e sobre todos, e Ele deixou mandamentos para nós, e esses mandamentos têm autoridade. Ele estabeleceu os seus pais como autoridade na sua casa. Honre os seus pais, é um mandamento do Senhor para você, para a sua vida, honrar pai e mãe, porque é justo, porque Deus nos manda. E além disso, crendo que isso já é suficiente, mas ainda há promessa de bênçãos para você fazendo isso, querido. Há uma promessa que diz que você será abençoado. O versículo 3 diz que isso é para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Versículo 3 está aqui na tela. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Olha só, é justo você obedecer aos seus pais. Você deve obedecer porque é um mandamento. E você fazendo isso, ainda tem um bônus. Você ainda recebe um upgrade de ter bênção na sua vida, querido. Ser abençoado é promessa de Deus. O filho obediente, o filho que honra o pai e a mãe com a vida. Não simplesmente com palavras soltas ou com fingimento, mas de coração. Com toda a sua intenção, vontade. Ele tem sobre si a promessa de Deus, de que tudo corra bem em sua vida e de que tenha longos anos. É uma promessa que se desdobra em duas. Primeiro, que tudo
irá bem, tudo ocorra bem, ou seja, Deus vai estar contigo, Deus vai te abençoar. Se amamos, cuidamos, honramos os nossos pais, Deus cuidará de nós e nos sustentará em nossas necessidades. As dificuldades podem vir, mas Deus vai estar contigo, Deus vai te sustentar. Creia que tudo irá bem, para a honra e glória do Senhor. Se você honra seus pais e honra a Deus assim também através da sua vida, Deus cuidará de nós. E além disso, a promessa vai nos dizer que aqueles que obedecem a este mandamento vão receber também longevidade, um longo tempo sobre essa terra. Vão receber a bênção de ter Deus ao seu lado, de viver um tempo de qualidade aqui nessa terra. Honre e obedeça seu pai, a sua mãe, cuide deles. É justo você fazer isso, Deus manda você fazer isso, e além disso, você ainda recebe bênçãos por fazer isso. Se você é um adolescente, um jovem cristão, que ama a Cristo, não tenha dúvida, honrar e obedecer seus pais é uma forma de agradar a Deus. Amado, seu primeiro ministério é dentro da sua casa, ser bênção na vida dos seus pais. Seu primeiro ministério é ser alguém que colabora para a harmonia da sua casa. Se você é um adolescente, um jovem cristão, faça de tudo. Busque na palavra, viver o que a palavra diz, viver a harmonia, ser bênção, ser uma herança preciosa dentro da sua casa para os seus pais, ser recompensa para eles por todo o esforço que eles tiveram no seu cuidado. Faz parte da sua vida de adoração, querido, honrar os seus pais. A sua vida de adoração, a sua vida com Deus, honrar os pais é honrar a Deus. Adolescente, jovem cristão, se você tem tido dificuldade com os seus pais, se você tem tido dificuldade no seu relacionamento com os seus pais, observe, busque entender em Deus, se não é um reflexo da sua falta de intimidade com Deus, da sua falta de relacionamento com o Pai, Deus. Porque o apóstolo Paulo, lembre-se, ele insere esse mandamento aqui. A palavra de Deus insere esse mandamento em uma passagem que está dizendo que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Está te faltando intimidade com Deus? Está te faltando andar e ouvir, obedecer o direcionamento do Espírito Santo, amado? Isso vai trazer dificuldade, sim, no seu relacionamento com os seus pais. Vai trazer, talvez não seja o fato de seus pais serem quadrados ou serem antiquados que está trazendo um problema no seu relacionamento, não, é o seu distanciamento de Deus, é o seu distanciamento da palavra e da vontade de Deus, da intimidade com o Espírito Santo de Deus, a sua comunhão com Deus. Observe, busque entender se não é isso, se não é essa a questão que traz dificuldades no relacionamento da sua família, no seu relacionamento com os seus pais. Somente cheios do Espírito Santo, meu querido, somente quando nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós vamos ser capacitados a viver a palavra de Deus, a viver a vontade de Deus, e a viver honrando e obedecendo aos nossos pais. É Ele que nos auxilia, nos ajuda a fazer a vontade do Pai. Ele é o auxiliador, o ajudador, o consolador. É Ele que nos ajuda nesse relacionamento com os nossos pais, nosso relacionamento uns com os outros, com os nossos irmãos. Não ouçam, queridos, a voz daquele amigo ou amiga que te aconselham a se rebelar contra os seus pais. Ouça a voz do Espírito Santo, querido. Ouça a voz de Deus falar contigo no seu coração. Não ouça aquele amigo, aquela amiga que te aconselha só a fazer coisas que você sabe que vão envergonhar os seus pais, que te aconselha só a ir no caminho da desobediência. Vire para esse amigo e mostre para ele que você está ali para ser diferença na vida dele, e não para ser influenciado por ele. Se ele não crê na palavra de Deus e não busca viver essa palavra, você, querido filho, tem a missão de, através da palavra de Deus, da renovação da sua mente, trazer a transformação também na mente desse amigo, de pregar para ele com a sua vida, com a sua obediência aos seus pais, com a honra que você dá aos seus pais, porque você entende que é justo, você entende que é o mandamento de Deus, e você quer receber as promessas de Deus na sua vida. Não ouçam aqueles que querem te aconselhar sempre a se rebelar contra os seus pais, envergonhar os seus pais, zombar dos seus pais. Você tem sido bênção
na vida da sua família? Você tem sido bênção na vida do seu pai e da sua mãe, querido? Você tem honrado os seus pais com a sua vida? Você talvez não esteja sendo esse filho aqui que honra os pais e a mãe. Talvez a sua vida esteja longe de ser isso. Mas eu quero te convidar a se colocar diante de Deus e fazer esse compromisso com Ele. Nesse mês da família, de que você vai estar aqui todas as quartas-feiras, todos os domingos, ouvindo a palavra de Deus, te instruindo a respeito de como honrar o seu pai e sua mãe, e que você vai, a partir dessa palavra que você recebeu, que o Espírito Santo está trabalhando no seu coração, viveram agora uma vida de honra, de obediência ao seu pai e à sua mãe. Ore a Deus nesse momento, fale com Ele, que é isso que você quer, que você não quer viver mais as suas próprias vontades, mas você quer ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus para viver uma vida de obediência aos seus pais. Faça um compromisso com Ele, seja a luz no seu lar, querido. Talvez você fale, mas pastor Elvis, o meu lar é desestruturado, o meu pai, a minha mãe, eles não obedecem à palavra de Deus, eles nem creem na palavra de Deus. Meu querido, se você crê, você está sendo chamado por Deus para ser luz nesse lar em trevas. Você está sendo chamado por Deus para começar o seu ministério sendo um missionário dentro da sua casa, para a honra e glória de Deus. Comece hoje a obediência, a honra aos seus pais e à sua mãe. Comece a ajudá-los, mesmo quando eles não te pedem a ajuda. Comece a ser proativo dentro da sua casa. Chegue para sua mãe e fala, mãe, eu vou te ajudar aqui hoje nessa tarefa. Ela vai ficar imensamente feliz. Fala, pai, vou ajudar o senhor aqui. Aproveite esse tempo de isolamento e busque, se movimente em direção aos seus pais e busque tempo de conversa de qualidade com eles. No que depender de você, se aproxime deles para essa conversa. Honre o seu pai e sua mãe, querido, com a sua vida, com a forma como você se comporta, com a forma como você fala. Porque fazendo isso você está honrando a Deus, você está se colocando debaixo para receber a promessa de Deus na sua vida, as bênçãos de Deus na sua vida. Seja luz no seu lar. Os que fazem contrário a isso, Deuteronômio 27:16, vai nos dizer, maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe. Maldito aquele que desprezar o seu pai e a sua mãe. Honrando o seu pai e a sua mãe, você se coloca debaixo das bênçãos da promessa de Deus. Desonrando e desprezando eles, você se coloca debaixo de maldição. Deuteronômio 27:16, depois você pode ler, refletir, meditar nessa palavra. Você está se colocando debaixo da bênção de Deus, debaixo da maldição. Está honrando os seus pais ou está os desprezando? Você é a alegria para os seus pais, você é a herança preciosa, você está trazendo tristeza. Amado, você está sendo chamado nessa noite para ser luz dentro da sua casa, para honrar os seus pais, para que futuramente você seja um pai que receba dos seus filhos honra e obediência. Queridos filhos, independente da sua idade, honre, obedeça e cuide dos seus pais. Talvez você não esteja mais dentro da casa dos seus pais, mas talvez você esteja negligenciando de alguma forma o cuidado com os seus pais. Cuide daqueles que tanto cuidaram de você. E você estará honrando não só a eles, mas estará honrando a Deus fazendo isso. Que Deus abençoe sua vida, querido. Feche os seus olhos. Nesse momento, se você está com a sua família, se achegue e ore junto. Peça perdão. Ajuste a sua vida com a sua família. Busque a harmonia da sua família. Peça perdão aos seus familiares e ore a Deus agora pedindo também o perdão sobre você. Se arrependa das suas falhas, dos seus pecados. Deus é fiel e justo para te perdoar. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de amor, misericórdia e justiça, nós louvamos o Senhor, Pai. O Senhor nos adota como filhos e nos ensina a sermos aqui também filhos,
a honrarmos os nossos pais e assim honrarmos ao Senhor através das nossas vidas, Pai. Abençoe, Pai, a vida de cada família, de cada filho, de cada pai, de cada mãe, de cada familiar, de cada avó, cada tio, cada avô, cada tia, cada irmão que está nesse momento cultuando ao Senhor, Pai. Está nesse momento recebeu a sua palavra, e o seu Espírito Santo está agora trabalhando nos corações. Gere perdão onde é necessário gerar perdão, Pai. Gere obediência e honra onde é necessário gerar, Pai. Tire tudo aquilo, ó Pai, que tem atrapalhado a harmonia familiar. Tire, ó Pai, as desavenças, os conflitos, a falta de submissão à autoridade dos pais. Ó Pai, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, através da Sua palavra, traga transformação a essas vidas, a essas casas que estão conosco cultuando ao Senhor nesta noite, Pai, para a honra e para a glória do Seu nome, Pai. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, e que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos, agora e sempre. Amém e amém.